Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 22. Paulo apela para César. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Atos 25, versos de 10 a 12. O governador indicado para o lugar de Félix foi Pórcio Festo, um dirigente muito mais honrado. Este tinha um alto senso da responsabilidade de seu cargo e, recusando aceitar subornos, procurava administrar com justiça. 3 dias depois de sua chegada a Cesareia, Festo subiu a Jerusalém. Ali ele foi logo importunado pelos judeus, que não perderam tempo em apresentar suas acusações contra Paulo. O longo aprisionamento de Paulo não havia abrandado o ódio maligno de seus adversários, nem abalado sua determinação de tirar-lhe a vida. Insistiram que ele deveria ser julgado pelo Sinédrio e solicitaram que ele fosse enviado imediatamente a Jerusalém. Embora este pedido parecesse plausível, ocultava uma conspiração astuciosamente elaborada. Estavam decididos a não deixá-lo nem mesmo à decisão do conselho do Sinédrio, mas dispor do caso sumariamente, assassinando-o no caminho. Em Cesareia, Festo já havia se deparado com um clamor popular contra Paulo. Mas em Jerusalém a demanda por sua morte não era meramente o clamor da turba. A delegação das mais honradas personalidades da cidade, liderada pelo sumo sacerdote, apresentou formalmente o pedido concernente a Paulo, imaginando que esse novo e inexperiente oficial poderia ser moldado à vontade e que, para granjear o favor dos judeus, ele concederia prontamente tudo o que eles desejassem. Mas Festo não era homem que sacrificasse a justiça para ganhar popularidade. Os judeus logo descobriram que estavam lidando com alguém mais semelhante a Gário do que a Félix. Com penetrante discernimento, Festo percebeu o motivo que inspirava o pedido e cortesmente declinou de enviar Paulo. Declarou, porém, que ele mesmo logo retornaria a Cesareia e que ali lhes daria uma oportunidade justa de apresentar suas acusações contra o apóstolo. Não era isso que os judeus desejavam. Não haviam esquecido sua anterior derrota em Cesareia. Eles bem sabiam que, em contraste com a calma atitude do apóstolo e seus irretorquíveis argumentos, a própria malignidade do espírito deles e suas descabidas acusações apareceriam da pior maneira possível. De novo, insistiram para que Paulo fosse enviado a Jerusalém para ser julgado. Mas Festo respondeu decididamente que, qualquer que fosse o costume deles, não era prática dos romanos sacrificar a vida de nenhum homem meramente para satisfazer seus acusadores, e o acusado deveria ser confrontado com seus acusadores diante de testemunhas imparciais para ter oportunidade de defender-se. Deus, em sua providência, dirigiu a decisão de Festo para que a vida do apóstolo fosse preservada. Vendo seus propósitos derrotados, os líderes judeus imediatamente organizaram uma poderosa delegação para apresentar suas acusações perante o tribunal do procurador. Depois de uma estada de 8 a 10 dias em Jerusalém, Festo retornou a Cesareia e no dia seguinte assentou-se no tribunal para ouvir o caso. Estando nessa ocasião sem um advogado, os próprios judeus apresentaram suas acusações. O julgamento foi uma cena de apaixonado e irrazoável clamor da parte dos acusadores, ao passo que Paulo, com perfeita calma e mansidão, mostrou claramente a falsidade daquelas declarações. Os judeus repetiram suas acusações de heresia, traição e sacrilégio, mas não puderam apresentar nenhuma testemunha para apoiá-las. Tentaram intimidar Festo, como outrora haviam intimidado Pilatos, por seu pretenso zelo pela honra de César. Mas Festo conhecia muito bem a lei romana para ser enganado pelo clamor dos judeus.
Ele afirmou que a verdadeira questão em disputa se prendia inteiramente a doutrinas judaicas e que, convenientemente entendido, nada havia nas acusações contra Paulo, mesmo que pudessem ser provadas, que o tornasse digno de morte ou mesmo de prisão. Contudo, viu com clareza a tempestade de ódio que se levantaria se Paulo não fosse condenado ou entregue às mãos deles. Ele olhou com repugnância para uma cena que tinha diante de si. Os sacerdotes e príncipes judeus, com rostos carrancudos e olhos lampejantes, esquecendo a dignidade do seu ofício, avidamente reiterando suas acusações em tons mais e mais altos, até que o tribunal ressoou com seus gritos de furor. Com grande desejo de pôr um fim a tudo isso, Festo voltou-se para Paulo, que estava calmo e tranquilo diante de seus adversários, e perguntou-lhe se estava disposto a ir a Jerusalém sob sua proteção para ser julgado pelo Sinédrio. Isto virtualmente transferia a causa da jurisdição romana para a jurisdição judaica. Paulo sabia que não podia esperar justiça do povo que, por seus crimes, estava atraindo sobre si a ira de Deus. Sabia que, como o profeta Elias, estaria mais seguro entre os pagãos do que entre aqueles que haviam rejeitado a luz do céu e endurecido o coração contra a verdade. Quando sua vida estiver em perigo pela ira de seus inimigos, magistrados pagãos tinham sido seus libertadores. Gário, Lisas e mesmo Félix não tinham hesitado em proclamar sua inocência, ao passo que cada tribunal judaico o havia condenado, sem provar sua culpa. Paulo estava cansado das contendas, cansado da feroz reiteração de acusações repetidamente refutadas e com tanta frequência renovadas. Seu ativo espírito mal podia suportar as repetidas delongas e fatigante retardamento de seu julgamento e prisão. Quão repulsivo lhe tinha sido o contato diário com a soldadesca grosseira, ociosa e sem princípios, os frequentes sons de discórdia e rumores de brigas e derramamento de sangue entre judeus e gentios. Não tinha nada mais a esperar de sacerdotes ou príncipes judeus, mas como cidadão romano, tinha um privilégio especial. Podia apelar para César, e ao menos por algum tempo seus inimigos seriam mantidos fora da questão. Ante a pergunta do governador, Paulo respondeu: "Estou perante o tribunal de César. Aqui e não diante do sinédrio devo ser julgado." Voltando-se para o procurador, apelou diretamente para ele: "Mesmo tu, Festo, estás convencido de que nenhuma das acusações contra mim tem sido provada. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus. Se cometi algum crime, não foi contra eles, mas contra o imperador. Se for achado culpado, não recuso morrer. Mas se as acusações que eles apresentam contra mim não podem ser provadas, ninguém pode entregar-me ao seu poder como um favor. Apelo para César." Festo nada sabia das conspirações dos judeus para matar Paulo e ficou surpreso com esse apelo a César. Não era lisonjeiro para o orgulho do procurador romano que o primeiro caso trazido perante ele fosse assim encaminhado a uma autoridade mais alta. Entretanto, as palavras do apóstolo puseram fim ao julgamento. Festo teve uma breve consulta com seu conselho e, concordando todos que o apelo era legalmente admissível, disse ele ao prisioneiro: "Para César apelaste, para César irás." Isto foi dito em um tom e maneira que pareciam implicar que Paulo pouco sabia o que significava um apelo para César. Mais uma vez o ódio nascido do fanatismo e da justiça própria dos judeus havia levado o servo de Deus a voltar-se para um soberano pagão em busca de proteção. Foi o mesmo ódio que forçou o profeta Elias a buscar socorro da viúva de Sarepta, que constrangeu os arautos do Evangelho a proclamar sua mensagem aos gentios. É este mesmo espírito que o povo de Deus que vive neste século terá ainda que enfrentar. Na grande crise pela qual terão de passar, compreenderão melhor a experiência de Paulo. Entre os professos seguidores de Cristo existe o mesmo orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo e espírito de opressão que existiam na nação judaica. Antes de encerrado o conflito e a vitória ganha, nós, como um povo, devemos experimentar provações semelhantes às de Paulo.
Encontraremos a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel, o mesmo ódio inflexível. Homens que professam ser representantes de Cristo tomarão atitude idêntica à dos sacerdotes e príncipes no seu trato com Paulo. Todos os que destemidamente servem a Deus, segundo os ditames de sua consciência, precisarão de coragem moral, firmeza e de um conhecimento de Deus e sua palavra para resistir naquele dia mau. Acender-se-á outra vez a perseguição contra os que são fiéis a Deus. Seus motivos serão impugnados, seus melhores esforços mal interpretados, seus nomes detestados como um mal. Então acontecerá como foi predito por Cristo, que todo aquele que procurar destruir os fiéis imaginará estar prestando um serviço a Deus. Satanás, então, operará com todo o seu fascinante poder para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem mal. Será então que ele, por meio de seus agentes, operará grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Preparados ou não, todos terão de enfrentá-la. Somente aqueles cujo caráter foi completamente disciplinado em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Mas quando os inimigos estiverem de todos os lados, observando-os para o mal, o Deus do céu estará vigiando suas preciosas joias para o bem. Quando os governadores seculares se unirem a ministros religiosos para interferir entre Deus e nossa consciência, então aqueles que acariciam o temor de Deus serão revelados. Quando as trevas são mais profundas, mais resplandece a luz de um nobre caráter. Quando tudo falha ao redor, então se verá quem possui uma confiança inabalável em Deus. Quanto mais forte e mais pura for a fé do povo de Deus e mais firme sua determinação de obedecer-lhe, tanto mais ferozmente procurará Satanás instigar o furor daqueles que se declaram justos, enquanto tripudiam sobre a lei de Deus. Na futura emergência, governantes e magistrados não se interporão em favor do povo de Deus. Haverá uma corrupta harmonia entre todos os que não têm sido obedientes à lei de Deus. Naquele dia, todos os que apenas professam a verdade, mas não têm a genuína obra da graça no coração, serão achados em falta. Requererá mais firme confiança e o mais heróico propósito reter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.